Olá! Inicialmente eu quero agradecer o convite recebido do Projeto Servir, na pessoa da Marli, que carinhosamente nos solicitou esse estudo. Eu quero desejar a todos as boas-vindas. E antes do início do tema da noite, eu quero também nos lembrar que neste momento que enfrentamos tantas dificuldades pelo qual passamos com tantas aflições, não é? Que temos tendo que conviver, nós somos chamados ao estudo da palavra de Jesus, à reflexão de tudo aquilo que ele nos deixou enquanto esteve aqui conosco e que nos guia ao longo da nossa caminhada, e também não só refletir, mas somos convidados a compartilhar, a contribuir com esse projeto de levar a palavra de Jesus e a esperança a todos os nossos irmãos que venham a nos ouvir. Então é uma honra participar desse projeto e é com muita gratidão que eu o faço. Eu venho então participar. Eu vou compartilhar a minha tela sobre o assunto da noite. O tema é perdão, o perdão das ofensas, e ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14. Então, para falarmos das ofensas, perdão das ofensas, nós vamos nos lembrar, então, de bem-aventurados os misericordiosos, e ao final desse estudo, nós vamos entender que, além das ofensas, sempre existe uma lição a ser aprendida. Então, a primeira coisa é nós refletirmos sobre a parábola, a passagem do Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, em que Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. Quando Jesus responde isso para Pedro, nós vamos então refletir sobre não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar. É fácil perdoar? Será que é simples nós sentirmos o perdão em nós? Então aqui tem essa figura da Mônica com o Cebolinha, que ao longo de toda a história de quadrinhos que eles viveram e vivem até hoje entre nós, né? Um sempre implicou com o outro, um sempre criou dificuldades para o outro, e assim acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. E nesse momento, quando a gente pensa assim, em todas as pessoas difíceis, em todas as situações difíceis que nos são criadas, não é? Fica essa questão: Senhor, até quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão quando eu estiver sendo testada na minha paciência, na minha tolerância, na minha indulgência, na minha aceitação, enfim. E Jesus nos fala, não até 7 vezes, e ele vai sempre nos falar, não, até 70 vezes 7. E o que significa perdoai 70 vezes 7? Perdoar é um verbo que está no infinitivo, ou seja, isso é uma ordem, não é? Isso aí é uma determinação que nós temos que perdoar. E por que 70 vezes 7 vezes? Porque, na verdade, 70 vezes 7 vezes traria para nós uma reflexão de que temos que perdoar infinitamente.
Temos que perdoar numa progressão geométrica que muitas vezes vamos perder a noção de quantas vezes, porque esta é a orientação do alto para a nossa jornada evolutiva. Então, quando alguém nos magoa, nós temos duas opções. A primeira opção é nos vingarmos e sermos felizes naqueles momentos em que nos vingamos, em que revidamos, em que retribuímos a ofensa ao nosso irmão. Ou nós temos a opção de perdoá-lo, de perdoar aquela situação indesejada e sermos felizes a vida inteira, sermos felizes prolongadamente. Então, para pensarmos em perdão, nós precisamos pensar em quais são as possíveis atitudes que geram em nós a necessidade do perdão. Então, por que nós precisaríamos perdoar alguém? O que nós criamos no nosso entorno, na convivência com os nossos irmãos, que geram a necessidade de nós perdoarmos aquela pessoa? Porque quando pensamos nas situações complexas, nós sempre achamos que essas situações são criadas pelos outros, não é? Elas são trazidas a nós, que somos vítimas das circunstâncias, pelos outros, mas esta não é a realidade. Então, que tipo de atitude em nós gera no outro uma ação que traz à nossa pessoa a necessidade de perdoar? A primeira delas seria o excesso de expectativas que nós criamos. Então, quando nós criamos uma expectativa irreal, nós vamos gerar uma frustração ali na frente. Quando nós pensamos, por exemplo, eu estendi a mão para essa pessoa, eu ajudei a fazer aquele trabalho naquele dia que ela não conseguia. Eu ajudei a consertar a internet. Olha, eu ajudei, levei para ela um mantimento que ela não tinha. Eu estudei com ela para aquela prova, então ela vai me retribuir, não é? Ela vai me agradecer, porque eu sou aquela pessoa que estou sempre ali, disponível, maravilhosa, amiga, servil. E, na verdade, não é real aquilo. Por quê? Porque o outro recebe aquilo de que ele necessita e ele continua o seu caminhar. E nós que fizemos, esperando, naquela expectativa de termos o retorno, de conseguirmos um resultado, a gente se frustra quando isso não vem. E a gente se magoa com aquela pessoa. Ou a gente se magoa naquela situação da vida. Por exemplo, a gente cria um excesso de expectativa numa situação de emprego, por exemplo. Eu sei que o meu amigo, o meu colega vai ser aposentado, né? E vai surgir uma vaga. E ao surgir aquela vaga, eu tenho uma expectativa de que, nossa, eu me dediquei a essa empresa uma vida inteira. Eu fui aquele funcionário exemplar, não cheguei tarde, não peguei atestado de saúde, cumpri com o meu horário, cumpri com os meus deveres. Então, o meu chefe vai entender que essa vaga só pode ser minha. E, de repente, quem recebe aquela vaga, aquele cargo livre, é uma outra pessoa, e eu me frustro, e eu me magoo, e eu guardo um sentimento de mágoa, de rancor em relação àquela pessoa. Então, o excesso de expectativas é uma realidade que nos acompanha todos os dias da nossa vida e ao qual nós deveríamos prestar muita atenção, porque normalmente ele nos traz dor e sofrimento. A outra situação do nosso dia a dia, muito comum,
é a projeção que nós fazemos no outro. Então, nós olhamos para o outro e projetamos nele a nossa tela mental. Nós olhamos para aquela pessoa, que é um ser completamente diferente de nós, e projetamos nela a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de fazer as coisas. E temos a certeza de que ela funciona daquela maneira. E quando a gente percebe que não, que a gente está lidando com uma pessoa completamente diferente de nós, e que a gente racha aquela imagem que a gente criou, a gente fala, meu Deus, que monstro é esse? Ele nunca foi assim. Não, ele foi sempre assim. Você não enxergou. Você projetou o que você quis, uma tela que você quis, naquela pessoa que não era real. E aí, você se frustra de novo. Você sofre, você se magoa, você retém aquela raiva, aquele sentimento ruim em relação àquela pessoa. Ou então, quando você vê alguém do seu relacionamento, seja na família, seja no grupo de amizade, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na sociedade, seja nos nossos dirigentes, quando você vê um comportamento e ao ver aquele comportamento, ao conviver com aquela situação, você se revolta profundamente, você acha aquilo um absurdo, você fica sem dormir, você discute mentalmente com aquela situação, com aquela pessoa, e você fala, como que uma pessoa pode fazer isso, pode sentir isso? Mas a gente se esquece que tudo que nos incomoda profundamente no outro, encontra um eco dentro de nós. Então, na verdade, tudo aquilo que o outro nos mostra no seu espelho de nós mesmos diz respeito à nossa pessoa, diz respeito àquilo que nós carregamos no nosso interior. Então, estas projeções, elas nos mostram um reflexo do nosso próprio ser na atitude do outro, que nos incomoda. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, mas por que essa pessoa se é casada com essa outra e não se incomoda com isso de jeito nenhum? Que pessoa chata, que pessoa cri-cri, que pessoa implicante, que pessoa complexa. Como que o outro consegue ser casado com ela? É porque o outro não tem aquilo dentro dele. Então, ele não se incomoda, porque não há eco dentro da sua forma de ser, mas há dentro de nós. Então, nós precisamos refletir profundamente, primeiro, nas projeções que nós fazemos em relação às outras pessoas, daquilo que nós temos de expectativa. Porque a pessoa é um ser à parte, ela é o que ela é. E não adianta eu criar uma imagem que não é real, porque quando essa imagem se partir e aquela pessoa, e eu enxergar a pessoa como ela realmente é, eu vou ter a mágoa, eu vou ter o sofrimento, eu vou ter o sentimento ruim, não é? Ou quando alguém me incomoda muito, uma situação me incomoda profundamente, me deixa indignada com frequência, que eu também possa refletir. Por quê? O que em mim responde dessa maneira a esta pessoa, a sua atitude, a este acontecimento, a esta situação que eu estou reagindo tão vigorosamente. Tá? Também a nossa necessidade de reconhecimento. Eu acho que todos nós, seres humanos, necessitamos, sim, de nos sentirmos acolhidos, aceitos no nosso meio. Nós somos seres sociáveis e, muitas vezes, esse acolhimento, esse reconhecimento natural, espontâneo em relação à nossa pessoa, nos estimula a continuarmos no caminho do bem,
a continuarmos buscando um crescimento, seja moral, seja profissional, seja familiar, enfim. Mas nós não podemos pautar as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos sentimentos nesta necessidade constante de reconhecimento das pessoas. Porque isso não virá. Não virá da forma como nós esperamos que venha. Porque as pessoas entendem que fazemos parte de uma engrenagem e que todos contribuem para que tudo funcione bem. E é assim que tem que ser. Então, nós precisamos aprender a ter o nosso papel na sociedade, na família em que fomos inseridos, no trabalho que realizamos, nos grupos aos quais participamos e pertencemos, porque escolhemos fazer, porque entendemos que é a nossa responsabilidade ali. E não para sermos aplaudidos o tempo todo, porque isso é egolatria, isso é estimular a nossa vaidade. E isso é um perigo. E quando isso não acontece, esse reconhecimento constante, contínuo, oh, que maravilha, parabéns, que sensacional, que pessoa incrível que você é, a gente se frustra, a gente se magoa e a gente vai carregando esse lixo de sentimentos dentro do nosso armário, da nossa geladeira, do nosso freezer, que somos nós, o nosso espírito imortal. Quem é aqui que, em sua sã consciência, guarda lixo no seu armário de mantimentos? Ou no seu armário das suas roupas? Enfim, na sua casa. A não ser que nós não tenhamos ou melhor, a não ser que nós tenhamos um distúrbio psiquiátrico, não. Nós lançamos os lixos produzidos fora. Não é assim? Então, toda vez que a gente retém mágoa, nós estamos guardando lixo dentro de nós. Nós estamos pesando o nosso espírito imortal. E nós estamos carregando correntes muito pesadas ao longo das nossas encarnações. Correntes que nos aprisionam ao passado, a pessoas, a situações que nós precisamos resolver para que nos libertemos em busca da luz, em busca da felicidade, que é a promessa de Deus para as nossas vidas. A outra causa que nós criamos para precisarmos perdoar alguém são os nossos desejos irracionais. E perante esses desejos irracionais, nós vamos aprisionando pessoas que nós entendemos que são obrigadas a realizarem os nossos desejos, que não tem cabimento. E elas não são. Os nossos caprichos, as nossas falsas realidades, os nossos falsos objetivos, que a nossa futilidade do dia a dia cria como sendo necessidades. Não são necessidades, são desejos. Desejo diferente de real necessidade. Então, hoje eu conversava com uma conhecida e ela me falava assim, pois é, uma pessoa da minha família, um casal, é assim, a moça, ela quer uma coisa e ela fala com seu esposo, eu quero isso. E se ele fala, eu não posso pagar agora, eu não tem na loja para comprar, nesse momento eu não posso sair, ela tem um surto, um ataque de ira, de revolta, ela o agride com palavras, às vezes até agride fisicamente. Olhem só a que ponto as necessidades irreais, irracionais nos levam. Porque elas vendam a nossa visão do que é realmente importante. Então, a nossa vaidade, a nossa futilidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo cria armadilhas. E essas armadilhas trazem frustração, a frustração traz a mágoa.
não é? E a mágoa vai criando cada vez mais as necessidades de perdoarmos alguém. Quando oramos o Pai Nosso, nós nos dirigimos ao nosso Criador maravilhoso e, em meio à nossa oração, está lá: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas na mesma medida em que perdoamos a dívida daqueles que nos devem, os nossos devedores. Então, é aquela parábola de Jesus em que aquele servo, devendo ao seu senhor, chega para ele desesperado quando vai ser cobrado e fala: Senhor, ajoelho-me em teus pés e peço a ti a misericórdia para que possas perdoar a minha dívida, porque eu não tenho como pagar. E se o Senhor me tirar da minha família e me colocar no calabouço, na prisão, na masmorra, minha família não terá como sobreviver, porque eu levo o sustento para ela. E o mestre, tomado de compaixão, fala a ele: sua dívida está perdoada. Mas eis que, minutos depois, ou horas depois, o Senhor, ao passar na sua propriedade, percebe que aquele mesmo servo encontra-se com um outro subalterno. E que aquele, ao ser avistado, é interpelado pelo servo e fala: pague-me a sua dívida, cada ceitil. E aquele outro, humildemente, se prostra aos seus pés e pede: por favor, perdoa a minha dívida, eu não tenho como honrá-la, eu não tenho como arcar com ela neste momento. E aquele primeiro servo não perdoa. Lhe cobra até o último centavo. E o Senhor, vendo aquela atitude, volta na sua palavra. Então, somos nós ao rogarmos: Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Será que perdoamos? Será que temos perdoado aqueles que nos ofendem? Perdão. Francisco Cândido Xavier nos traz uma rogativa, uma reflexão. Perdoa agora, hoje e amanhã, sem condições de perdoar, para perdoar. Recorda que todas as criaturas trazem consigo suas imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também nós as nossas imperfeições e fraquezas. A todo instante, nós rogamos ao irmão, ao esposo, à esposa, ao filho, ao amigo, ao chefe, ao subalterno, à nossa secretária, ao transeunte, a quem quer que seja: ai, me desculpa, foi mal, olha, perdão, eu não tive a intenção. E esperamos ser perdoados. Porque, não, ele vai entender que não foi por querer, foi sem querer aquilo, ele vai entender naturalmente. Mas se ele não entende, nós ficamos revoltadíssimos. Que pessoa egoísta, que pessoa que não consegue compreender a situação, está na cara que foi sem querer. Mas quando é o inverso, nós também não perdoamos. Imagina se eu ia fazer aquilo. E na maioria das vezes, se nós nos colocamos no lugar do outro, talvez fizéssemos pior. Então, ainda em Marcos, no seu Evangelho, capítulo 11, versículo 25, somos convidados a refletir. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não adianta a gente pedir ao Pai misericórdia e perdão se nós carregamos no nosso interior, no nosso sentimento, no nosso pensamento, a mágoa contra o nosso irmão, o desejo de vingança,
Ah, deixa, mas não, eu sou espírita, eu sou uma pessoa cristã, eu já entendo que eu não posso me vingar, mas deixe estar, que o tempo é soberano e Deus vai dar para essa pessoa o que ela precisa. Então, isso eu jogo para Deus, que é nosso Pai amoroso e perfeito, a vingança. Olha só como nós somos. Então, quando estivermos orando, que nós possamos limpar os nossos corações, que saiamos do altar, que busquemos o nosso irmão, mesmo que não seja pessoalmente, mas na nossa oração, no nosso pensamento, que nós possamos nos retratar com ele. E assim que possível, nós possamos fazê-lo pessoalmente. Olha, sabe aquele dia? E roguemos ao nosso Pai a situação que apareça para que a gente possa conversar com essa pessoa e pedir a ela o perdão da ofensa que nós lhe causamos primeiro, para que depois ela nos desse uma resposta que nos tenha magoado. Então, o perdão, meus irmãos, é um processo mental de cessar o sentimento ou o ressentimento de culpa, de raiva contra outra pessoa, decorrente daquela ofensa que eu percebi. Diferença ou erro, ou cessar a exigência de castigar aquela outra pessoa, ou de restituir a ela o mesmo mal. Isso é o perdão. É um processo mental de parar com esse sentimento de culpa e de ressentimento, ou de raiva contra alguém, de querer uma retratação por aquela pessoa. O perdão, ele deve ser concedido sem qualquer expectativa de compensação. Ah, eu vou te perdoar, mas se você me der isso em troca. Se você não fizer mais isso, não. Eu perdoo. Siga em paz. Como Jesus falou com Madalena. Vá e não peques mais. E ela seguiu, ela escolheu não fazer mais. Porque também não adianta a gente fazer perdão e continuar recalcitrante naquela ofensa, naquela falta. Porque aí a falta de disciplina é falta de vergonha mesmo, não é? De compromisso em nos melhorarmos. Então, que nós possamos perdoar sem exigir do outro qualquer compensação. O perdão, ele deve vir do coração e deve ser sincero, generoso, porque ele não fere o amor próprio daquele que nos ofende, pelo contrário. Ele não impõe condições humilhantes, ele não exige retratações públicas, ou então juras de amor eterno, ou então escravidão, olha, vai ter que me fazer esse favor ou aquele favor. Porque isso aí não é perdoar. Isso aí é manter o meu orgulho ou a minha ostentação. Então, o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. É quando a gente se dedica ao outro ou tenta fazer pelo outro, mesmo que ele não saiba. Então, ok, a pessoa me magoou, passou, aí lá na frente alguém fala assim, olha, eu tenho uma vaga para esse cargo aqui, e Nadejda, você conhece alguém que se aplique, que seja bom nisso? E eu me lembro de você. Mesmo que você tenha me causado alguma dor no passado e falou, olha, tenho sim, uma pessoa super competente, fulano de tal, liga para ela, eu vou te passar o telefone, o contato. Você vai ficar bem servido. Isso é perdoar. Então, perdoar não é fácil, mas é o caminho mais eficaz para a convivência humana saudável e feliz. Então, perdoar é um processo, é um caminho. E como é um caminho, eu vou caminhar pelas bem-aventuranças até chegar a ser misericordiosa. Então, para que eu possa ser misericordiosa, para que eu possa ter a capacidade de perdoar, eu preciso primeiro ser humilde, pobre de espírito. Entender que eu também não sou perfeita, que eu também cometo erros, porque a vida não vem com manual de instruções, então eu também sou uma pessoa imperfeita, que comete falhas, equívocos. Então, a humildade é o primeiro passo. Eu preciso ser simples e pura de coração. E aí, sendo simples de coração, como a criança, semelhante a ela, falar, deixa para lá, passou. Vamos brincar de novo? Ou seja, passou, deixa para lá.
Eu preciso ser branda e pacífica e entender que a mansuetude, ser pacífico, é viver em harmonia comigo, com as minhas imperfeições e com a imperfeição do outro, a entender que, ok, naquele momento foi o melhor que ele pôde fazer ou foi o melhor que eu pude fazer. E a partir desse entendimento, dessa autoaceitação, aí sim eu consigo perdoar as minhas ofensas a mim mesma e perdoar as ofensas que eu tenha cometido ao meu próximo e que ele tenha cometido a mim. Então, perdão é um processo mental de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa. E perdoar não é esquecer um fato ou um acontecimento. Perdoar é simplesmente ressignificá-lo. Então, perdão não é um sentimento, mas sim uma atitude em que eu vou em direção ao meu próximo em prece, em oração. Se não for possível fisicamente conviver, ok que eu me afaste temporariamente, mas que eu desejo bem na minha prece, na minha oração, no meu coração. Ok, já é perdão, porque é uma atitude. Perdoar, então, meus irmãos, é lembrar daquilo que aconteceu ou daquela pessoa sem sentir dor. É entender que simplesmente aconteceu sim na nossa vida, mas que, ok, me fez crescer, me fez ser melhor. Então, o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. O perdão, ele cura, ele liberta, ele restaura, porque além das ofensas, se nós conseguimos enxergar com a nossa humildade, com a nossa simplicidade, com a nossa mansuetude, com a nossa misericórdia, nós vamos entender que sempre existe uma lição a ser aprendida. E que lá na frente essa lição aprendida nos libertou. Então, perdão é o exercício de amar. Amar a quem? Amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Então, este é o estudo que nós temos da noite de hoje e nós agradecemos profundamente a todos vocês, meus irmãos, por essa noite, não é? Por essa noite maravilhosa e que todos nós estejamos bem em Cristo e que possamos entender que nunca estamos sozinhos e que todas as aflições reais passarão, porque Jesus está conosco. Que assim seja e que nós possamos ser felizes sempre. Graças a Deus.